Paz do Senhor, irmãs, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar sobre a minha personagem que caiu, para eu estudar sobre Rebeca. E eu quero compartilhar com vocês o que essa jovem, o que essa mulher, o que essa esposa e ela como mãe nos deixa essa lição tão tremenda da sua vida. E começa no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão pede para o seu servo mais velho da casa, chamado Eliezer, ir até a Mesopotâmia, onde se encontrava a sua família, e achar uma esposa dentre os seus familiares. O pedido de Abraão foi explícito, que ele não encontrasse uma mulher dentre as cananeias para ser a sua nora. E ele dá essa missão para o seu moço, e o que me intriga é que esse servo fez um juramento com seu senhor, mas ele teve o seu encontro com Deus, ele pediu a Deus, ele se quebrantou e falou assim no 24:10, diz que 12, perdão, e disse consigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor. Em outras versões até diz, que o Senhor me dê um bom encontro. E ele sai, e ele faz essa viagem, ele leva uma grande caravana com ele. Ele leva muitos bens, mas ele leva 10 camelos junto com a caravana dele. E o propósito que Eliezer fez com o Senhor foi que a moça que se ajoelhasse, a moça que se dispusesse, a dar água aos seus 10 camelos, ela seria escolhida, a determinada por Deus para o seu senhor Isaac. E a Bíblia nos conta que na hora das moças irem até o poço tirar água, saiu Rebeca. E ele já deixou os camelos ajoelhados e ele pediu um pouco de água para ela. Então, o propósito que ele tinha feito com o Senhor é: a moça que eu pedir água e que der de beber aos camelos, essa que vai ser a escolhida para o meu Senhor. Observe o critério desse trabalhador. Ele era um trabalhador, então ele sabia reconhecer quem trabalhava. E observe que uma cozinheira, ela sabe quem cozinha bem. Se ela prova o tempero, ela reconhece que o que foi bem feito, que foi bem elaborado, como um cabeleireiro observa os cortes de cabelo dos outros cabeleireiros. E esse trabalhador Eliezer queria alguém que fosse à altura do seu senhor Isaac, E pelas posses que Abraão tinha, não podia ser qualquer moça. Tinha que ser uma moça que fosse trabalhadora, que soubesse valorizar aquilo que o seu senhor tinha. Não podia ser uma moça preguiçosa. E aí, ele, vendo as moças saindo para tomarem água e para pegarem água do poço, a Bíblia fala aqui no versículo 16 que a moça era muito formosa e que nenhum homem havia possuído, ela era virgem. E aí essa moça ofereceu água e, juntamente com a decisão de oferecer água, ela começa a dar de beber para os camelos de Eliezer. Cada camelo bebe em média 120 litros de água. Ele guarda muita água. Quando eles fazem essas viagens, assim, o camelo ele aguenta ficar um grande tempo sem beber água. Mas quando ele para beber, ele bebe 120 litros de água. Então calcula 10 camelos, 120 litros, automaticamente 1.200 litros de água que ela parou para dar para esses camelos. E o moço falou: é essa moça que vai seguir comigo. E a história conta que essa moça foi e ela falou assim: olha, tem pousada para você
Na minha casa tem espaço para os camelos, tem pasto para os camelos. Vamos, repousa conosco essa noite. E aí a Bíblia demonstra, a Bíblia conta que na hora que Eliezer foi revelar o seu propósito, a Bíblia diz que estava todo mundo já pronto para comer. E Eliezer falou assim: eu não vou conseguir comer enquanto eu não falar o propósito que eu vi fazer aqui nessa cidade. E aí ele conta, a sua família aprova, o seu irmão aprova, e ela se despede da sua família e ela caminha com as suas moças até onde Abraão estava, a companhia, a conhecer o seu futuro esposo. E a Bíblia fala assim, né? Você vai com esse varão, seus irmãos, o seu irmão Labão pergunta ao seu pai: irás tu com esse varão? E ela disse: eu vou, eu irei. Decidida. Rebeca é uma mulher decidida, trabalhadora, disposta. E ela recebe muitos presentes. Ela recebe muitos bens. E quando ele volta para sua terra, ela observa um moço vindo e ela reconhece, e ela pergunta, quem é aquele moço que está vindo? E aí o seu senhor fala: aquele é o meu senhor Isaac. E ele estava vindo da oração. E a Bíblia fala que ele a possui, que ele a toma por esposa e que ele a leva até a tenda da sua mãe. Ele a fez herdar tudo aquilo que sua mãe Sara havia possuído. E mesmo sendo tão abençoada, mesmo tendo tanta disposição para o trabalho, o seu ventre era seco, ela era estéril. E depois de 20 anos, o seu marido Isaac orando, o Senhor se lembrou dela e a abençoou. E ela fica grávida de gêmeos. E uma característica que ela estranha da gravidez. Gravidez não é fácil. E às vezes a gente acha que uma ou outra irmã é mais mole, sabe? Ah, porque comigo não foi assim. Ah, porque você é mole, porque você é enjoada. Irmãs, cada gravidez é de um jeito, né? E foi assim com Rebeca também. Ela teve uma gravidez diferente, ela reclamou com Deus, ela falou com Deus: Senhor, tá difícil. E o Senhor respondeu uma gestante com as suas inquietações. E ele fala: filha, tem 2 nações no seu ventre. Bom, esses meninos nascem, têm as suas características, um gosta de caçar, um gosta de viver no campo, nas suas aventuras, e o outro gosta de habitar em tendas, o outro é mais quieto, um é peludo, o outro é liso. Mas o que sempre me chamou a atenção na história de Rebeca foi a preferência dela por um filho e a preferência do seu esposo Isaac pelo outro filho. Aqui nós vemos um grande conflito familiar. A gente como mãe, a gente como esposa, a gente não pode tomar tal partido, porque cada filho tem um caráter e às vezes a gente quer se identificar mais com porque esse é mais amoroso, esse me agrada mais, e a gente faz preferência. Irmãs, Rebeca ficou ouvindo conversa do seu esposo com o seu filho mais velho e foi fazer intriga da oposição lá com o Jacó. Falou: olha, filho, a ordem é a ordem é que o primogênito herde a bênção, e essa bênção não pode ficar com Esaú, essa bênção tem que ser para você. Então eu vou te ajudar aqui a gente fazer uma tramóiazinha para você ser o abençoado. Irmãs, o que é isso? Que comportamento é esse? E que transtorno isso trouxe para Jacó, para o filho? Ele foi abençoado. E Abraão, mesmo estando Isaac, mesmo estando na sua velhice, mesmo estando cego, ele sabia que aquele não era Esaú. E ele falou assim: olha, os pelos
e o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz é do meu filho Jacó. E aí Jacó oferece o guisado que a sua mãe fez, porque olha, irmãs, a gente que é esposa, a gente conhece o marido. A gente sabe o que agrada e a gente sabe o que não agrada. Rebeca fez o guisado conforme o paladar do seu esposo. A gente precisa usar isso para o bem e não para o nosso mal. Quando nos favorece, eu faço desse jeitinho para eu conseguir o que eu quero. Não, a palavra do Senhor não aprova essa atitude. Então, Rebeca arma tudo, fala, não, Jacó, vem aqui, eu vou te cobrir, eu vou te fazer o guisado e você vai lá e vai ser abençoado. Mas ela não entende que a família dela vai ser destruída por causa disso. 2 irmãos, o seu esposo, a Bíblia diz que quando Esaú chega com o guisado e fala, pai, tá aqui, a Bíblia diz que Isaac, ele se estremece, porque a bênção já foi dada para Jacó, e ele não vai ter outra bênção para Esaú, porque a bênção era da primogenitura. E aí ela tem que mandar o seu filho embora, depois da morte do seu esposo. Ela faz o seu filho fugir para sua família, lá de onde ela veio, lá da Mesopotâmia. Porque o seu irmão Labão vai acolher ele. E ele foi, ele teve a sua história, ele teve o seu encontro com Deus, ele teve a sua vida mudada. Sabemos disso, mas o que está em questão aqui é a personagem Rebeca. Mesmo ela sendo tão bela, mesmo sendo ela tão maravilhosa, ela não podia agir dessa forma. Ela não podia ser parcial. Que o Senhor nos dê essa graça, viu? De orar, reconhecer os defeitos dos nossos filhos, reconhecer a qualidade deles e colocar isso em oração. E não a gente dar o nosso jeitinho. 2 irmãos separados. E quando Jacó tem a sua vida transformada, depois que Jacó também é enganado, depois que ele tem o seu nome mudado, que ele tem a sua família, que ele tem a bênção de Deus, depois que ele passa por tudo aquilo, ele precisa retornar, ele precisa voltar. A gente sempre vai acabar voltando para o lugar da onde a gente não queria ter saído. E ele teme o encontro com seu irmão. A Bíblia fala que ele separa a família dele. Olha, eu vou separar em 2 bandos aqui, porque se Esaú vier contra esse bando, o outro bando vai sobreviver. Ele pega as suas 4 mulheres, os seus 11 filhos. Ainda faltava Benjamim nascer. Mas ele pega esses filhos, separa e vai mandando presente antes, sabe? Vai mandando rebanhos, vai mandando para ver se acalma, se aplaca um pouco a ira. Mas o coração de Esaú já tinha mudado, ele já tinha amadurecido também, ele já tinha sido muito próspero. Tanto que um tempo depois eles precisam se separar, porque não há condição dos 2 rebanhos permanecerem juntos de tão grande que eram as 2 posses dos irmãos. Mas o que eu deixo para nossa meditação é que a gente venha pedir ao Senhor sabedoria para não ser parcial, para não preferir um, porque a bênção é sobre a casa. A palavra do Senhor diz no Salmo 128, né? Bem-aventurados os filhos à roda, os filhos, não fala o primeiro. Então que você tenha a bênção para o primeiro, que você tenha a bênção para o segundo, para o terceiro, seja para o número de filhos que você tiver. Mas que a tua oração seja uma só. Senhor, me ajuda a apontar essas flechas para o alvo certo. Eu deixo essa meditação rápida para o coração de vocês. Que a palavra do Senhor nos seja por guia realmente. Que o Senhor abençoe no nome bendito de Jesus. E eu estou ansiosa também por ouvir as outras palavras que vocês têm. Tá bom? Que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, meninas.